A palavra de Deus nesse dia que se encontra em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mas antes de nós começarmos a palavra, vamos orar, né? Já convido você para um minuto de oração. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, já te peço licença, Senhor, mais uma vez para entrar na sua presença, meu Deus, nesse dia, Pai. Aleluia, Senhor. Eu não sei quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo hoje. Aleluia, Pai, mas que o Senhor venha, Senhor, entrar com providência, aleluia, Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Eu não sei quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo, mas o Senhor sabe quantas pessoas é, Pai. Que essa pessoa venha ouvir e venha praticar a palavra do Senhor, que não venha só ouvir no ouvido e sair no outro, mas que essa palavra, aleluia, essa pessoa vai ouvir e vai ficar no seu coração. Aleluia, Senhor, vai de encontro agora, Pai. Eu também, Senhor, apresento agora, Pai, todos os inscritos, Pai, desse canal. Aleluia, aleluia, Deus de honra, de glória e de poder. Pai, vai de encontro agora, Senhor, todas as famílias, todos os irmãos, as irmãs em Cristo Jesus, todos os seus servos, todas as suas servas, ó Pai. Vai de encontro, Senhor. Aleluia, Pai, continua com as suas mãos estendidas sobre as famílias, sobre minha família, sobre a família dessa pessoa que está ouvindo agora, Pai. Aleluia. Esse conteúdo, Pai, vai de encontro todos os seguidores, todos os inscritos desse canal, Pai. Aleluia, Senhor. Histórias de fé comigo, o José Luiz. Aleluia, Pai, vai de encontro agora, Senhor, a cada um, é em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Já peço para você deixar o seu joinha. Não custa nada. Aperta aí o gostei. Deixa o seu joinha para ajudar o conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Aleluia. Já quero fazer também um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmão, da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, você que está precisando de fazer também uma nova aliança com Cristo, eu não sei o que aconteceu, mas quem sabe você quebrou sua aliança com Cristo, então renova sua aliança com Cristo, fica na fiação de Deus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja e Ele não quer que você vá para o lago de fogo. Jesus quer te salvar. Então, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 25. Aleluia, glória a Deus. E vamos para a palavra. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Aleluia. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Aleluia. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Rabassube cantarabassé. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Aleluia. Glória a Deus.
E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abrimos a porta. Aleluia. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Aleluia. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aleluia. Porque assim como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Aleluia. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Aleluia. Da mesma sorte, no que recebera 2, ganhou outros 2. Aleluia. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Ora, depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Aleluia. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Cantarabassúpia. Rabás. Aleluia. Deus é bom. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semelhasse, e recolhes onde não joirás. Aleluia. E, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tem o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo aonde não semeei, e recolho aonde não joeirei. Aleluia, glória a Deus. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, ele ia recebido com juros. Aleluia, glória a Deus. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos.
porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem seria-te tirado. Aleluia. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará os uns dos outros, como o pastor separam as ovelhas dos cabritos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Deus de poder e de glória. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Aleluia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste. Aleluia, glória a Deus. Estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver. Aleluia, glória a Deus. Oh, cantarabaço. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Aleluia, glória a Deus. Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Aleluia, glória a Deus. Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Aleluia. E respondereis ao rei: em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo em seus anjos. Aleluia. E porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Aleluia, glória a Deus. Era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Aleluia. Então também te perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor da glória. Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. Aleluia, glória a Deus.
E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 25. Aleluia. Vamos para o capítulo 26. Aleluia. Vamos para o capítulo 26, né? Que toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para a palavra. Aleluia. E havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Aleluia. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aleluia. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, no qual se chamava Caifás. Aleluia. E deliberaram compreender Jesus a traição e o matar. Aleluia. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. O cantarabaçúpia. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: para que este desperdício, aleluia, pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Aleluia. E Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Aleluia. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Aleluia. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo esse evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Aleluia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Aleluia, Senhor, ó Santo de Israel. E disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Aleluia. E desde então buscava ele oportunidade para o entregá-lo. Ora, no primeiro dia dos pães azimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: e dê ela cidade a um certo homem,
e dizei-lhe: no Mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ó Senhor. Aleluia. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairão. E eles, profundamente contristados. Vimos? Aleluia. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairão. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: no que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houverá nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aleluia. Glória a Deus. E tomando o cálice, deu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor poderoso, Deus da minha alma, Deus da minha vida. Pois isso é o meu sangue, no sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. Mas digo-vos o que agora não mais beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que convosco o beba novo no reino do meu Pai. Aleluia. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizarei de mim, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Aleluia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Aleluia. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás.
Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Aleluia. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Arabassúbia, canta, arabassébia. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aleluia. Vamos voltar só um versículo aqui. Aleluia. Vamos voltar o 36 e o 37. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aleluia. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aleluia. Glória a Deus. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Cantarabás, sube cantarabás, seria cantarabás. Aleluia. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aleluia. E, voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Aleluia. Aleluia. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Aleluia. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo:
Aquele que o beijar, esse é, prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aleluia. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, os puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Aleluia. Ó Senhor. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisso, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ó Senhor. Aleluia. Vemos aí, né, irmãos, quanto que Jesus sofreu, né, irmãos, por nós. E muitas vezes, né, quem sabe que nós não queremos sofrer, mas o quanto que Jesus sofreu pela minha vida, pela sua vida. Aleluia. Então que viemos, né, irmãos, ter essa passagem da Bíblia todos os dias no nosso coração. Porque Jesus sofreu tanto, irmãos, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, irmãos. Mas vamos continuar. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo os servos do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus lhe disse: Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Aleluia. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Aleluia. Glória a Deus. Como, pois, se cumpriria as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: Saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador. Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando, e não me prendesses. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando fugir. Aleluia. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-se à presença do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciões estavam reunidos. Aleluia. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os guardas, para ver o fim. Aleluia. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem entregá-lo à morte. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor.
Oh, meu Deus. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram 2. E disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aleluia. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga que tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: É como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabai de ouvir a sua blasfêmia. Aleluia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Ó Senhor, meu Deus. Aleluia. Ó Senhor. Aleluia, meu Deus. Então uns cuspiram no rosto e lhe deram socos. Aleluia. E outros os esbofetearam, dizendo: Profetizamos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Aleluia. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Aleluia. Oh, meu Deus. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. Aleluia. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Oh, Senhor. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 26
Aleluia. Vamos para o capítulo, aleluia, 27. Né, irmãos? Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Vamos para o capítulo 27. Deus é bom, irmãos. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Vamos para a palavra. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Aleluia, meu Deus. E, manhatando, levaram-lhe e entregaram a Pilatos, o governador, o Senhor. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungido, as 30 moedas de prata aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles: que nos importa seja isto lá contigo. Aleluia. Oh, meu Deus. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aleluia. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Aleluia. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Aleluia. Cumpriu-se, então, o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certo filhos de Israel avaliaram. Aleluia. E deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Aleluia. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quanto as coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admiravam. Ora, por ocasião da festa, costumavam o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Aleluia. Nesse tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. E, portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Aleluia. Oh Senhor. Aleluia.
o Santo de Israel. Pois sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal. Aleluia. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Pois sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofria hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. E o governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Oh, meu Deus! Aleluia, Senhor. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. E Pilatos, porém, disse: pois que mal fiz ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse homem, seja isto lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aleluia. Meu Deus. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Nisso os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. Aleluia, glória a Deus. E, despindo, vestirão-lhe um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Oh, Senhor! Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-se para ser crucificado. E ao saírem, encontraram o homem sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira,
Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Aleluia. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. E, sentados ali, o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Aleluia. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, e desça agora da cruz, e queremos nele. Aleluia. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em bolso também os salteadores que com ele foram crucificados. E, desde a hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. Aleluia. Cerca da hora 9ª, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por eles. Aleluia, Senhor. Oh, Santo de Israel. E logo, aleluia. E logo correu um deles, tomou uma esponja e ensopou ali de vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Aleluia. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se ele vem o salvar. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2. De alto a baixo a terra tremeu, as pedras se fenderam. Cantarabaçu, Arabaçu, Arabaçu, Arabaçu.
Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, no centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo terremotos e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir. Aleluia. O Santo de Israel. Entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aleluia. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu no pano limpo, de linho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, botando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas de frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, do dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. E disseram: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Cantarabás. Sube cantarabás. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos. E assim o último impulso será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda e de tornai-o seguro, como entendesse. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Aleluia. Ó Senhor da minha alma. Esse foi o capítulo 27. Aleluia. Vamos para o capítulo 28. Aleluia. Santo de Israel. Deus é bom, irmãos. Jesus morreu naquela cruz, irmão, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância, irmão.
Vamos para a palavra. No fim do sábado, vamos para a palavra, irmão. Aleluia. Ô Senhor, vamos para a palavra, irmãos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram grandes terremotos, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. Aleluia. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Cantarabassúbia. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Aleluia. Glória a Deus. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Aleluia. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele diz. Vinde, vede o lugar aonde jazia. E depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vou tem dito. Aleluia. E, partindo elas pressorosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Aleluia. O Santo de Israel. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Sal. E ela, aproximando-se, abraçaram seus pés e adoraram. Então disse-lhes Jesus: Não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E congregados eles com os anciões e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ordenaram-lhes que dissessem. Vieram de longe os seus discípulos e, estando nós dormindo, furtaram. Aleluia. E se isto chegaram aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de cuidar. Aleluia. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E esta história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte aonde Jesus lhes designaram. Aleluia, glória a Deus. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aleluia. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia.
ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi, irmãos? Vamos repetir. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cantarabassúbia, cantarabassé. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmão, 28. Nós lemos aqui através dos leitores de telas, capítulo de Mateus 25 ao 28. Amém? Então vamos orar, mas antes eu quero fazer o apelo para você mais uma vez. Está vendo, né, irmão? Acabamos de ouvir a palavra de Deus, como Jesus sofreu tanto, irmãos. E você, irmão, aleluia, ainda está se negando a Jesus, irmão. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma. Aleluia. Aceita, irmão, Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus, aleluia, ele morreu naquela cruz para que nós todos tenhamos vida, irmãos, e vida com abundância. Deus deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância, irmão. Então aceita Jesus hoje, não espera mais. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmão. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, já agradecemos por essa palavra, Senhor. Já te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, porque vindo do Senhor são coisas boas. Meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor, já estamos aqui, Pai, aleluia, agradecendo, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pai, eu também te peço, Senhor, que todo mal, Senhor, que todo espírito da contenda, ó Pai, que toda legião de demônios, Senhor, já te peço também, Pai, que toda seta maligna saia em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que todo mal que está assolando essa pessoa sai, que todo mal, meu Deus, que está assolando essa casa, todo mal, todo espírito ruim, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já peço para você que não é inscrito ainda, aleluia. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, Histórias de Fé com José Luiz, aleluia, seja todos bem-vindos. E você que já é inscrito, continua conosco. Você que nunca se inscreveu, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.